prevalente a nível internacional. A minha análise baseia-se no contexto dos Estados Unidos, que foi onde eu estive a trabalhar. Bom, todos nós gostamos de pensar que o que fazemos é importante para mais do que satisfazer a nossa curiosidade intelectual, e eu não sou exceção. Por isso começo por apresentar duas razões, e há mais, pelas quais é importante examinar esta política de integração. A primeira é que a nossa cultura é cada vez mais científica e a nossa sociedade cada vez mais tecnológica. Para podermos compreender como é que a ciência e a sociedade se constituem mutuamente, como a ciência é feita, como a inovação é alcançada, é então importante colocar em prática um modelo que facilite este estudo. E, obviamente, tem que ser um modelo que funcione. A segunda é que há muito dinheiro a ser investido neste modelo de financiamento. Em pouco mais de 10 anos, a National Nanotechnology Initiative, ou a Iniciativa Nacional da Nanotecnologia nos Estados Unidos, afirma ter gasto 409 milhões de dólares no estudo das dimensões sociais da nanotecnologia. É importante saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Bom, e com este pequeno preâmbulo vou começar. Começo por examinar o significado de integração e a sua materialização no contexto da nanotecnologia. Nos Estados Unidos, as atividades de pesquisa e desenvolvimento da nanotecnologia são coordenados pela National Nanotechnology Initiative, ou NNI. A estrutura organizacional e os objetivos da NNI são, por sua vez, determinados pelo 21st Century Nanotechnology Research and Development Act, aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos no ano 2003. Eu tinha um PowerPoint, mas agora não. Esta lei exige que, e passo a citar, questões éticas, legais, ambientais e outras preocupações sociais apropriadas devem ser integradas e consideradas durante o desenvolvimento da nanotecnologia. Para este fim, a lei obriga a que seja criado um programa de investigação para identificar potenciais áreas de conflito e a sua integração, sempre que possível, com a Nano-I+D em centros financiados pelo NNI. O que está implícito aqui é que a ciência precisa de ser fiscalizada e que os cientistas sociais são quem melhor pode cuidar dos problemas éticos em que a ciência se possa encontrar. Contudo, embora descrevendo a integração como o caminho a seguir, a lei nada diz sobre o papel e a investigação das ciências sociais, nem como esta vai ser definida, financiada ou incorporada nas diferentes instalações e centros. Já está? O PowerPoint? Não. Bom. Rockwell e Bainbridge, dois dos arquitetos por trás do esforço nano nos Estados Unidos, descrevem o pensamento por detrás da integração desta forma. A inclusão de cientistas sociais e estudiosos humanistas, como os filósofos da ética, no processo social de integração de visões para a nanotecnologia é um passo importante para o NNI. Como cientistas ou estudiosos dedicados no seu próprio direito, eles podem respeitar a integridade profissional dos nanocientistas e dos nanotecnólogos, contribuindo com uma nova perspectiva. Um momento. Eu vou aqui. Com o apoio adequado, eles podem informar-se de uma forma suficientemente profunda sobre uma nanotecnologia específica para ter uma avaliação bem fundamentada. Ao mesmo tempo, eles são treinados profissionalmente como representantes do interesse público e são capazes de funcionar como comunicadores entre os nanotecnólogos e o público ou funcionários do governo. A sua contribuição poderá ajudar a maximizar os benefícios da sociedade para a sociedade da tecnologia, reduzindo a possibilidade de debilitantes controvérsias públicas. Ok.
Ou seja, a integração é imaginada como uma forma de ação ética onde os cientistas sociais são encarregues de tomar conta da nanotecnologia e dos nanotecnólogos, através de aprenderem a observar sem perturbar e através de os protegerem de um público pouco educado e potencialmente antagonista. Nesta apresentação vou desenvolver este argumento, mostrando que no modelo de integração que está agora em vigor, não há espaço para problematizar a nanotecnologia, nem para tornar visíveis aqueles temas ou atores que são normalmente excluídos ou negligenciados. Em vez disso, pretende-se renovar uma cultura de factualidade e objetividade científica e um distanciamento da sociedade. Bom, sim. É errado pensar que as ciências sociais... branco, para trás. Assim. É errado pensar que as ciências sociais foram indevidamente mobilizadas como cuidadoras da nanotecnologia. Elas têm um papel central em fazer da nanotecnologia uma questão digna de atenção. Alfred Nordman, que vai falar connosco amanhã aqui, escreveu em 2007 que o trabalho de manter, e passo a citar, a realidade da nanotecnologia está a ser conduzido não por cientistas, mas por defensores e ativistas, políticos visionários, cientistas quando falam para o público, ou explicam a necessidade de financiamento, e pelos filósofos, eticistas e cientistas sociais. Nordman continua dizendo que são estes últimos, ou seja, os cientistas sociais que, e cito, têm sido recrutados para fazer parte do trabalho que é necessário para convencer um público maior que a nanotecnologia é um conceito significativo. Os 2 centros para a nanotecnologia dos Estados Unidos, criados em 2005, a Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, criada em 2007, e até mesmo esta rede, a Nanosoma, são alguns exemplos desta forma em que as ciências sociais voluntariamente ou têm engajado com a nanotecnologia. Todos estes engajamentos são, por isso, produtos e agentes que tornam a nanotecnologia num tópico que merece atenção e cuidado. Uma das estratégias da integração tem sido a contratação institucional de cientistas sociais em centros técnicos, descritos na literatura como humanistas incorporados, trabalhadores de convergência ou agentes de engajamento. Espera-se que os investigadores integrados deixem de ser observadores e passem a conselheiros e criadores de política, policy. Contudo, os relatos destes investigadores integrados são, na melhor das hipóteses, ambivalentes. E estas são as histórias de sucesso. As experiências de fracasso, ou seja, aquelas em que o cientista social considera que não conseguiu criar novas práticas colaborativas, não são, na sua maioria, publicadas. Em vez disso, são contadas em conferências como esta, onde são recebidas com entusiasmo e expressadas com alguma vergonha. O silêncio em torno da integração atesta ao custo dos envolvimentos efetivos de estar integrado, que são agravados pela posição do pesquisador integrado como um insider, que é abraçado como um cuidador, e um outsider, que é temido como um crítico, como um colega e como um etnógrafo. Bom, no ano passado, em 2012, foi publicado um livro importante neste campo. Nele, Rabinow e Bennett descrevem a sua experiência num centro de biologia sintética. O objetivo de Rabinow e Bennett era o de desenvolver um programa de práticas humanas, ou seja, criar uma nova forma de praticar a ética que fosse diferente do modelo tradicional. Esta nova modalidade, diziam os autores, seria um empreendimento colaborativo onde os cientistas sociais e naturais colaborariam como iguais. Embora se esforcem por recuperar a sua experiência como bem-sucedida, no sentido em que deu aso a novos conhecimentos, a experiência de Rabinow e Bennett acabou com o despedimento de ambos. No seu relato, os autores retratam um ambiente de profundas assimetrias de poder, uma enorme resistência à mudança e a relutância em aprender novos modos de fazer
E, finalmente, um ênfase na cooperação, que se baseia na especialização e na divisão de trabalho, em vez de colaboração. A minha experiência assemelha-se à de Rabin Owen Bennett, e no que resta desta apresentação vou apresentar e analisar algumas das razões pelas quais este novo modelo de integração está destinado a falhar, tendo talvez mesmo sido projetado para isso. Apesar da novidade da integração como política da ciência, ela é notavelmente semelhante à exigência já bem estabelecida de que os projetos de investigação que pretendam obter uma subvenção pública incluam uma secção sobre benefícios sociais ou divulgação pública dos resultados. Por outras palavras, ela é geralmente o resultado direto de um pedido igualmente direto de uma agência de financiamento ou uma exigência de políticas científicas. Neste sentido, a integração faz também parte de um reconhecimento de que a ciência é cada vez mais multidisciplinar e complexa, com diretrizes éticas a sugerirem que precisa de fiscalização. A integração é então uma forma de mobilizar as ciências sociais para que estas tomem conta dos problemas da ciência. E foi assim que o meu posto de trabalho surgiu. Em 2003, a National Science Foundation, que eu penso que é igual ao Conselho, lançou um programa de solicitação de 16 páginas para a criação de uma rede de infraestrutura nacional de nanotecnologia. Está aqui descrita neste mapa. O NNIN é uma rede nacional de centros e instalações para a nanofabricação distribuída pelos Estados Unidos e que era na altura liderada pela Universidade de Cornell e que é central para tornar os Estados Unidos o líder internacional de I+D à nanoscala. Como George Whitesides e Paulo Alivasatos disseram em tempos, o passo, e passo a citar, para fazer guisado de coelho, você deve primeiro caçar um coelho. Para trabalhar em nanociência, é necessário poder fabricar e caracterizar nanoestruturas. O papel do NNI é fazer com que isso seja possível para um público amplo. O NNN é primariamente financiado pela National Science Foundation. No lançamento do concurso, a NSF incluiu um requisito abrangente relativo às dimensões sociais da nanotecnologia, nomeadamente que aqueles interessados em participar deviam descrever a visão e os objetivos para a rede proposta, incluindo o seu potencial para facilitar a pesquisa do país e a infraestrutura de educação para a nanociência e a engenharia, bem como os seus impactos educacionais e sociais mais amplos. Bom, uma das redes que concorreu a este concurso foi liderada pelo Cornell Nanoscale Facility, ou CNF, que ganhou o concurso. E em 2004 eu fui convidada a visitar a Universidade de Cornell para uma entrevista de trabalho. Esta entrevista envolveu uma componente no Departamento de Estudos Sociais da Ciência e outra no CNF. Como seria de esperar, a entrevista no Departamento de Estudos Sociais da Ciência discutiu-se a minha experiência em pesquisa etnográfica e a investigação que eu iria realizar no CNF. Que o olhar de um cientista social se deve virar para dentro, ou seja, para as práticas técnicas e científicas que constituem o mundo da tecnologia, era o nosso terreno comum. No CNF, a entrevista foi menos sobre as minhas qualificações académicas ou intelectuais e mais sobre aquilo que só posso descrever como aspectos mecânicos. Foi-me pedido, por exemplo, para citar as implicações sociais e éticas da nanotecnologia. Lembro-me do choque que senti ao ouvir esta questão, que parecia implicar que, número 1, a nanotecnologia é uma construção estável e 2, que as suas dimensões sociais estão prontamente disponíveis e são alheias às práticas de desenvolvimento. E número 3, que como cientista social, e por isso um membro do social e do público, eu estou a par delas. Educadamente respondi que não achava que essa questão pudesse ou devesse ser respondida sem mais estudos empíricos. E de seguida
Respondi que não devemos falar de implicações, mas sim de dimensões, de modo a enfatizar a coprodução da sociedade e da ciência. Saí da entrevista certa que não iria receber o cargo. 2 meses depois, mudei-me para Cornell. Este exemplo coloca em evidência algumas tensões importantes. Estas tensões têm a ver com as negociações e a resistência entre as definições do social, do tecnológico e do científico, e como estes se relacionam entre si. O científico é entendido como aquilo que representa o que a nanotecnologia é realmente, e isso permanece fora do âmbito das ciências sociais. O social está no domínio do público, do extracientífico. Em jogo está então a definição do que constitui um objeto de estudo legítimo, que, como Bruce Wallenstein argumenta, envolve um exercício de poder que promove certos tipos de perguntas enquanto impede outras. Isto, por sua vez, diz algo sobre a cultura do laboratório em que foi integrada, sobre assimetrias estruturais profundas e a manutenção de barreiras disciplinares através das quais a nanotecnologia é trazida à vida. Aqui podemos ver uma fotografia do Duffield Hall, que é onde o CNF está localizado. Em cima está a minha mesa e em baixo está a zona vermelha, o laboratório. Bom, quando eu cheguei ao CNF, e dado o meu interesse e experiência em etnografia, comecei também a participar nas reuniões do centro, aprendi a usar o laboratório, etc. Na minha primeira reunião de pessoal, olhei ao redor da mesa e contei cerca de 23 pessoas. Destas 5 eram mulheres, comigo incluída, o que, pensei eu, não era um mau rácio. No entanto, a meio da reunião, o gestor do laboratório anunciou que o pessoal administrativo podia ir-se embora e, com isso, 3 mulheres levantaram-se, deixando-me a mim e a uma bióloga atrás. Descrevo esta situação não tanto como uma insuficiência do CNF, mas sim porque é sintomática de pressupostos tradicionais sobre a divisão do trabalho e sobre as relações hierárquicas entre as ciências naturais e sociais. Também demonstra a assimetria, obviamente, relativamente à representação das ciências sociais e naturais. E agora, para não tomar mais tempo, vou descrever um momento da minha estadia no CNF. No verão de 2004, eu fui convidada a participar num programa de experiências de investigação para alunos de licenciatura. O meu trabalho era supervisionar um estudante de engenharia. E o objetivo do nosso projeto, era produzir um vídeo que explorasse algumas das questões sociais e éticas da nanofabricação no CNF e que seria depois visto e discutido por 81 dos estagiários na cerimónia de graduação. Para preparar esta discussão, eu enviei a todos os alunos um pacote com 2 textos. E no dia seguinte a tê-lo feito, o diretor do CNF veio falar comigo e disse-me o seguinte: eu não gostei dos textos que você enviou para os alunos e eles também não vão gostar. Eu perguntei porquê e ele começou a falar dos perigos da teoria e da teoria no ensino. Depois concluiu, e estou a citar, é como nos velhos tempos nas aulas de matemática, onde ensinavam a linguagem da matemática em vez de ensinar aos alunos que 2 mais 2 é igual a 4. Eu balbuciei sinto muito que você pense assim, e com isso ele virou as costas e foi-se embora. Percebi então que para o diretor eu estava a adicionar uma complexidade desnecessária à nanotecnologia, quando o meu trabalho seria fazer exatamente o contrário. O valor da integração das ciências sociais e humanas não é aumentar o conhecimento das dinâmicas do laboratório, reconhecendo o seu caráter sociocultural e as suas interações com a sociedade. Em vez disso, as dimensões sociais e éticas são equivalentes a uma lista ou uma receita de riscos e consequências em que, se cada cientista seguir as instruções e for colocando check marks em cada um dos itens, será social e ético e, portanto, terá luz verde para entrar no laboratório sem ter que se preocupar mais.
O objetivo não é partilhar a responsabilidade pelo desenvolvimento de uma ciência responsável, nem é usar a minha expertise para enriquecer as práticas existentes, mas sim encontrar formas não disruptivas de lidar com estas questões. Este não era um trabalho que eu pudesse ou quisesse fazer. No seu livro, Rabinow e Bennett argumentam que a falta de discordância nos engajamentos de integração das ciências sociais é problemática, pois é através desta discordância que o conhecimento científico avança. Os autores dizem que a diferença de opinião é melhor do que a indiferença que caracterizou a sua própria experiência de integração. Eu partilho tanto desta visão como desta experiência. No entanto, em aspectos importantes, esta linha de argumento elude a questão de poder. A dissonância é geradora quando os dois atores têm igual espaço de manobra. Na ocasião que acabo de descrever, o desacordo não era uma oportunidade para trocar ideias. Era uma exibição de poder que eu não podia dar ao luxo de ignorar. Assim, este episódio funcionou tanto como um exemplo de cuidado, um episódio em que o trabalho que produzi importou o suficiente para alguém reparar nele, e como um meio de garantia que todas as definições e assimetrias permanecem iguais. Isto não quer dizer que eu fosse impotente. A marginalidade, como as feministas da ciência reconheceram há já muito tempo, também apresenta possibilidades de subversão, bem como a criação de um ponto de vista diferente. Imediatamente após esta troca, eu redigi um texto introdutório para ser colocado no nosso site, que especificava que as ciências sociais não podem fornecer listas de verificação a serem utilizadas por cientistas e engenheiros, e que isso seria mesmo perigoso, pois podia fazer com que certas questões emergentes se tornassem invisíveis. Este texto permanece online hoje. Bom, começo então a concluir dizendo que pode-se argumentar que algumas das questões que eu detalho aqui são de longa data e que o acesso tem sempre um preço. De facto, alguns destes detalhes e conclusões serão tristemente familiares para quem já fez trabalho de campo e especialmente trabalho etnográfico. No entanto, há diferenças importantes entre os tipos de colaborações que podem ser fomentados através de etnografias tradicionais, em que o investigador tem a capacidade de se movimentar entre o pertencer ao site de pesquisa e estar fora dele, e os que resultam das chamadas institucionalizadas para a integração de cientistas sociais. Estar posicionado no âmbito da iniciativa oferece, em teoria, a possibilidade de uma maior influência, mas também deixa o investigador integrado mais vulnerável à pressão, menos independente e menos capaz de produzir e levar a cabo um conhecimento baseado na ciência social. Eu argumento que, apesar do potencial da integração para a criação de novas formas de colaboração, a sua lógica é baseada em moldes tradicionais e prescritivos, onde as fronteiras disciplinares, as modalidades de financiamento e assimetrias de poder não são desafiadas, mas sim reificadas, de tal forma que há pouco ou nenhum espaço para reimaginar práticas existentes. A minha experiência de 3 anos com a integração sugere que o trabalho de cuidar da ciência não é compartilhado ou distribuído. Em vez disso, é transferido para as ciências sociais, mantendo-as e ao seu trabalho fora do âmbito da ciência dita legítima. Além disso, cuidar da nanotecnologia não significa questioná-la. Exatamente. Cuidar da ciência é equivalente a aliviar, resolver ou fazer desaparecer os problemas éticos com que os cientistas questionar a nanotecnologia é ainda mais difícil, dado o esquema de financiamento dos investigadores integrados e o seu estatuto liminal como insider e outsider, como colega e oponente. Em suma, ser tornado responsável por abrir e interrogar as questões ético-sociais da nanotecnologia e, ao mesmo tempo, ser responsável por mantê-la intacta é uma posição impossível. Ou,
Posto de outra forma, este enquadramento em que os cientistas sociais são chamados a resolver os problemas que estão lá para causar, está destinado a falhar. O caminho para a frente não passa pelo abandono da colaboração multidisciplinar, na tecnociência. O não envolvimento com o mundo e seus atores não é uma opção, mas decretar a integração no seu quadro atual é problemático e deve ser reavaliado. É necessário criar oportunidades para outros tipos de engajamento que promovam um ethos de pesquisa que facilite uma reflexão compartilhada e uma responsabilidade também ela partilhada. Para isso, devemos permanecer analiticamente cépticos e encontrar posições onde a colaboração seja um ponto de partida para um questionamento crítico. Concluo dizendo que, se um dos objetivos das ciências sociais é, como propõe Dona Haraway, estudar o modo em que diferentes mundos são feitos e desfeitos, para assim fazer uma diferença, a minha experiência indica que devemos encontrar outras maneiras de intervir e que estas podem implicar um retorno a uma posição mais longe da ribalta. Obrigada. Obrigada, Ana Viseu. Nós abriremos, então, para 3 perguntas em sequência. Solicitamos que as perguntas sejam sucintas para dar a possibilidade dela respondê-las. Bem, sucintamente, eu queria dizer que eu já tinha convidado a Ana em outra ocasião e ela não pôde comparecer para falar sobre esse mesmo tema. De forma que agora eu fico muito satisfeito em tê-la aqui para contar isso, né? Acontecendo lá no primeiro mundo, lá nos Estados Unidos, em Cornell. Não é? Nós, de maneira geral, na ciência brasileira, tem como referência, né, aquilo que se faz nos Estados Unidos e aquilo que se faz também em Cornell, evidentemente, e que não podemos ver que as coisas em relação à incorporação ou, digamos, ao trabalho coletivo das 3 ciências, não é? A incorporação das ciências sociais tem uma perspectiva bastante diferente de que, em geral, nós temos, ou pelo menos a nossa rede procura agir. Não é? Então, essa contradição que eu poderia explicitar genericamente entre uma visão hegemônica e uma contra-hegemônica, não é que nos implica em uma série de dificuldades aqui, inclusive em relação aos financiamentos. Não é? Também isso. Então, pegando a sua frase final, né, onde é que nós vamos com essa ribalta aí, o que é que a gente poderia pensar em fazer nesse contexto, já que nós estamos aqui procurando refletir os próximos 10 anos. Então, fica aí para você fazer uma breve reflexão sobre isso. Por favor, mais 2 perguntas, de preferência mais sucinta do que o Paulo. Ana. Obrigado. Obrigado pela sua apresentação, acho que é importante para o evento, né? E eu queria saber o seguinte, se você acha que a formação inicial dos cientistas, né, e também do pessoal das engenharias e também do pessoal do social, né, das ciências sociais, a formação básica de escolar dele, pela forma como ela é estruturada, já segmentada, não contribui para essas barreiras que você encontrou? Mais uma? Ana, Reginaldo, tudo bem? Ana, entenda bem a pergunta. Tá? Supostamente, a etnografia é feita de alguém que está numa posição superior em relação a uma comunidade. Né? Como é que é fazer o contrário? Como é que é fazer uma etnografia de alguém que se entende superior àquele que está estudando? Ok. Eu começo pela última pergunta.
muito difícil. É muito difícil estudar pessoas que consideram que sabem. A questão não é quem é que sabe mais, ou seja, eu penso que fazer uma etnografia requer também perceber que as pessoas que nós estamos a estudar sabem sempre mais que nós naquilo que nos interessa, por isso é que nós as estamos a estudar a elas. O que é difícil é tentar estudar alguém que não colabora, que não quer ser estudado. No meu caso foi extremamente complicado, não é só o facto de eu estar a trabalhar com cientistas, eu não tinha tenure, ou seja, estava a fazer um pós-doutoramento, sou mulher, tudo isso jogou francamente contra mim, fazendo com que a minha ideia de fazer uma etnografia se revelasse impossível. Eu acabei por desistir dessa ideia. Eu tenho mais coisas a dizer, mas se calhar respondo às outras perguntas, que é para não ficarmos sem tempo. O Paulo perguntou-me sobre modos de financiamento. É assim, hoje em dia a ideia da integração, ou seja, a ideia de que quando se fornece financiamento público para projetos grandes de investigação de ciência e tecnologia, de que esse financiamento tem que ser acompanhado por algum estudo social, é cada vez mais prevalente, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A questão é como é que o financiamento depois para as ciências sociais é feito. Ou seja, eu penso que lutar por esse financiamento é extremamente importante para todos nós. Mas depois há que tentar manter alguma independência relativamente a como é que o financiamento é feito. No modelo da nanotecnologia, o dinheiro que é dado às ciências sociais é distribuído pela própria entidade da nanotecnologia, ou seja, são eles que decidem o que é que conta como ciência social, o que é preciso estudar, o que é que merece atenção. E é nesse sentido que este modelo é extremamente problemático, porque nós estamos a integrar pessoas em centros que são pagas por esse centro, que reportam ao centro e que, por conseguinte, de uma forma ou de outra, são obrigadas a fazer o que os seus chefes querem. O que nos leva à questão do Alexandre. Eu acho que sim, que a educação tem muito a ver com, quer dizer, a nossa ciência. E por isso é que eu digo que os cientistas sociais são chamados a resolver os problemas que estão lá para criar. A nossa formação diz-nos que o que é importante quando se estuda a ciência é fazer perguntas, questionar, abrir. Os cientistas naturais normalmente são treinados para fechar, enquanto que a incerteza para nós é a nossa forma de estar, para eles há sempre uma busca da certeza. E, por conseguinte, há aqui uma diferença de valores que acaba por ser incompatível. E a verdade é que neste modelo nós somos chamados a resolver exatamente os problemas que estamos lá para criar, porque nós estamos lá para fazer perguntas. E é nesse sentido que o modelo não funciona nem pode funcionar. O modelo tal e qual é concebido aqui, obviamente. Não. Há formas de estudar a ciência, e estudar a ciência é importante, e há formas de o fazer que não são mais tradicionais, a etnografia tradicional, em que se obtém acesso, e obviamente o acesso vem sempre a algum custo, mas que se obtém acesso e depois tem-se alguma liberdade. Eu penso que esse modo de estudar é mais produtivo. Mais uma rodada de perguntas. Tânia, mais duas. Manolo. Então, primeiro Tânia. Tá? Bom, Ana, primeiro eu queria também parabenizar pela sua palestra. Ela vem de encontro ao que a gente vem pontando como ponto de interrogação. Mas eu vou lhe fazer duas perguntas rápidas. Primeiro, pelo que você colocou, me parece que, na verdade, a absorção do cientista social é para cumprir uma meta. Estamos nos preocupando com a questão ética legal. Nós temos até aqui um cientista social. Me parece que é simplesmente isso, pelo que você mostrou da frustração do trabalho. Segundo, é uma questão um pouco extra, mas me chamou a atenção. No seu trabalho, na sua experiência, você poderia responder alguma coisa sobre essa questão da discriminação de gênero? Ou seja, há poucas mulheres, as mulheres não são as que melhor, talvez, neste caso, sejam ouvidas. Como ficaria isso? Como é que você viu essa questão, se é que você se preocupou também com isso?
Manolo, por favor. Sí, un comentario. Bueno, agradecer la intervención, me ha parecido muy interesante. Un comentario con respecto al papel de los científicos sociales. Yo creo que, y a la evolución de los procesos de formación de los científicos sociales, al menos en los planes de estudio pues del contexto español en los últimos 20 años, ¿no? Vamos a ver. Este contexto se ha caracterizado, la formación se ha caracterizado por, en el caso de la formación de los científicos sociales, por ir progresivamente vaciando las asignaturas que permitían una comprensión del contexto general donde se desarrollaban sus disciplinas. Es decir, por poner un ejemplo concreto, la psicología, la formación de psicólogos ha dejado de lado los contenidos vinculados a la historia o a la sociología. Otro tanto ha ocurrido, por ejemplo, en la formación de los economistas, ¿no? Otro tanto ha ocurrido o está empezando a ocurrir también en otros espacios más aplicados, por ejemplo, el ámbito del trabajo social. Es decir, cada vez las ciencias sociales enseñan una ciencia sin sociedad. En este mismo contexto lo que es notable es también la permanente ausencia, ¿no?, de contenidos de contexto que permitan a los científicos naturales contextualizar su ámbito de trabajo. Probablemente esta es una cuestión que habrá que empezar a pensar y trabajar si no queremos encontrarnos en una situación de subordinación permanente de un campo sobre otro y poder realizar un trabajo transdisciplinar y conjunto. Obrigada. Ora bem, Tânia, sim, eu acho que grande parte do que acontece nestes exercícios de integração é cumprir uma formalidade. Ou seja, nós podemos obrigar os cientistas naturais a cumprirem uma formalidade. O que não podemos obrigá-los é a preocuparem-se, a terem cuidado. Isso não é possível. Nós podemos obrigá-los a contratarem alguém como nós. Podemos obrigá-los a incluir uma secção de benefícios sociais, de comunicação de resultados. Isso é possível. O que não é possível fazer hoje é obrigá-los a perceber o que é que isso poderá significar. Para isso teremos que encontrar outras maneiras que não são fáceis e eu não tenho essa resposta. Quanto à desigualdade de género, sim, eu perguntei, quando tivemos que contratar alguém para nos ajudar no laboratório, tínhamos 2 candidatos bons, uma era mulher, uma era homem, e eu perguntei, sugeri que devíamos contratar a mulher, dado que estavam iguais em termos de qualificações, mas não contratamos. E não só não contratamos, mas cada vez que houve um destes exemplos em que o meu conhecimento ia contra as expectativas culturais, digamos, do laboratório, sempre que houve esse choque, o distanciamento entre mim e eles aumentou e a minha posição no laboratório transformou-se, ficou ainda mais precária. Ou seja, esta é uma posição em que apresentar-se como cientista social causa instabilidade a nível existencial, digamos. Por isso que acaba por ser complicado e difícil fazer esse exercício. Quanto à questão da subordinação e da ciência social sem social, eu penso que para mim o social é tecnológico e o tecnológico é social. Ou seja, para nós conseguirmos que os cientistas naturais entendam que o que eles fazem é cultural e social, também nós temos que aprender que o que nós fazemos é tecnológico e social e científico. E, por conseguinte, o meu trabalho e aquilo em que eu acredito vai contra a criação e a reificação destas barreiras e sim em favor de perceber os pontos de contacto entre ambas. Ou seja, a subordinação existe e a subordinação das ciências sociais às ciências naturais vem de longe.
cada vez mais o dinheiro, e nós vemos isso, cada vez mais há mais dinheiro para as ciências naturais e menos dinheiro para as ciências sociais e humanas, porque são consideradas menos importantes, porque há menos return on investment. Nós trazemos menos dinheiro ao fim do dia do que os nossos colegas. No entanto, penso que parte do nosso trabalho aqui, parte da educação, tem que ser em perceber como o social é tecnológico, e isso é mais fácil do que perceber como o científico é social. Sónia, um minuto. Por isso eu penso que, quer dizer, o que eu gostaria de ver, e começa a haver, são aulas que fazem a nível de educação, que fazem esta ligação, para nós percebermos que não há ciência sem valores, não há ciência sem cultura. Para nós percebermos também que não se pode estudar só um aspecto social sem perceber que hoje em dia todos nós vivemos numa sociedade que o que nós sabemos é profundamente científico. Que não há, quer dizer, que a natureza... Eu gosto muito de uma frase da Donna Haraway que diz que a natureza é a Disneyland. Porque nós hoje em dia esta noção romântica do natural não existe. Nós conhecemos o mundo através da ciência, através da tecnologia, nós conhecemos-nos a nós. Às nossas depressões, às nossas paranoias, aos nossos genes, às nossas questões hereditárias. Tudo isso é ciência. E por isso o meu trabalho normalmente vai no sentido de aproximar estas duas coisas em vez de criar mais barreiras. Obrigada. Há mais uma questão? Bom, deixa eu ficar aqui. Importante dizer que nós tivemos no nosso 5º seminário a conferência do Robert Doubleday, no nosso 5º seminário. Depois vocês escreveram um texto junto. Então, eu acho que seria bom recuperar isso para ver o que a experiência dele diferenciou de você. Você acaba de falar da questão de gênero. Bom, ele tem reclamação a fazer também da questão de gênero, lá onde ele trabalhou, em Cambridge ou não? Então, enfim, quais foram as possibilidades, ou aquilo que houve de comum e aquilo que houve de diferente nas experiências de vocês dois? Bom, eu escrevi um capítulo de um livro com o Robert, que foi publicado em 2009, foi escrito em 2008, ou seja, ambos estivemos 3 anos, ambos começámos em 2004, ambos acabámos em 2007. Tínhamos o nosso trabalho dentro dos centros. Ele estava num centro em Cambridge, eu estava no meu centro nos Estados Unidos. Os nossos trabalhos foram incrivelmente parecidos, as nossas experiências foram incrivelmente similares no cômputo geral. Uma das diferenças é que o Robert havia um grande ênfase para ele fazer trabalhos de public engagement, ou seja, conferências destas de consciência, sim, enquanto que em Cornell a nossa interface para o público passava sobretudo pela criação de um portal na internet, de uma página na internet. Essa foi talvez a maior diferença. Obviamente a diferença de género, nós nunca falámos sobre isso. O Robert é homem, eu sou mulher, pronto. O que foi interessante na experiência de escrever esse artigo foi que nós começámos por dizer que íamos escrever este capítulo para o livro e depois íamos escrever um artigo juntos. Escrever o artigo para o livro custou-nos tanto, foi tão penoso a nível pessoal, porque nós tínhamos saído dos nossos trabalhos há pouco tempo, foi tão penoso tentar falar sobre uma experiência que francamente não resultou, que não pode ser encarada como mais do que um falhaço, mas que até certo ponto é um falhaço pessoal, porque nós é que estávamos encarregues de fazer aquele trabalho, o trabalho não funcionou. Falar sobre os nossos chefes, falar sobre os ex-colegas, que esse artigo foi muito penoso de escrever. Não sei se diz exatamente o que nós queríamos que ele dissesse. E depois disso, o Robert decidiu que não queria escrever mais nada. Eu escrevi este artigo que eu falei aqui hoje, submeti-o só agora. Mas já foi submetido a um journal e veremos como é que funciona. Mas parte daquilo que é importante falar neste tipo, e eu não falei muito sobre isso aqui hoje, no artigo falo mais,
é sobre a parte afetiva, quer dizer, o que custa pessoalmente para qualquer um de nós estar num sítio em que os nossos conhecimentos são constantemente desvalorizados. E essa parte é importante. A outra parte que é importante é a parte das ligações com os nossos colegas, com os nossos chefes, e depois ter que falar, escrever sobre eles. Ou seja, é sempre difícil escrever sobre pessoas, porque nós gostamos das pessoas que estudamos e é sempre complicado, mas aqui é ainda mais complicado. Eu e o Robert tentámos escrever o artigo juntos, fizemos outlines, mandámos coisas para trás e para a frente, e depois desistimos. Agora sim, obrigada. Obrigada, Ana Viseu. Colaborou, além de trazer a experiência dela, colaborou enormemente para que voltássemos ao horário normal do seminário.